Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, a obra Fedro, escrita pelo grande filósofo Platão. Tá? Platão, ele coloca aqui para nós exatamente o diálogo, né, entre Sócrates e Fedro. Fedro, no caso, seria uma pessoa, né, com a qual Sócrates estava tendo um diálogo, né? O diálogo que eles estavam tendo era sobre amor, né? Porque Fedro, ele lê, né, um discurso feito por Lísias, né, que era um dos grandes amigos tanto de Sócrates quanto de Fedro, e eles e aí nesse discurso que o Fedro leu para o Sócrates observou algumas coisinhas assim e resolveu comentar, tecer um comentário. E aquele comentário virou um discurso, né? Um discurso acerca do amor. O discurso que o próprio Lísias tinha feito, na verdade, era sobre o amor, sobre a natureza do amor, sobre a relação entre o amante e o amado, né? Entre o ser amante e o ser amado, e a natureza disso, a origem disso. E o Sócrates resolveu tecer os seus próprios comentários e a sua própria, digamos assim, o seu próprio diálogo, né? O seu próprio discurso acerca disso. Essa obra, ela é uma das obras imortais, né? Imortais da filosofia internacional, né? Exatamente porque ela trata de várias questões, né, apresentadas por Sócrates. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Porque eu vou ter que expor algumas das ideias, né, que o Sócrates apresentou aqui com mais detalhes, né, para que a gente possa apreciar juntos essa obra, tá certo? Então, uma das ideias que o Sócrates apresentou, tá, que eu achei até bem interessante, é a questão da escrita, tá? Como é que a escrita ela era concebida para Sócrates? Como é que Sócrates concebe a escrita? Olha só o que Sócrates, falando para Fedro, olha só o que ele fala sobre a escrita, sobre a linguagem escrita. Mais precisamente sobre os livros, né, que começaram a ser feitos naquela época. Começou a se tornar moda você escrever livros naquela época, copiando o pensamento de grandes indivíduos, né? Olha só o que ele falou. Imagina que alguém, Sócrates falando isso, imagina que alguém expõe por escrito as regras de sua arte, e um outro aceita o livro como sendo a expressão de uma doutrina clara e profunda. Esse homem seria tolo, pois, não entendendo a advertência profética de Amon, atribuiria a teorias escritas mais valor do que o de um simples lembrete do assunto tratado. Não é assim? E aí o Fedro responde perfeitamente. Depois o Sócrates diz: o uso da escrita, Fedro, tem um inconveniente que se assemelha à pintura. Também as figuras pintadas têm a atitude de pessoas vivas, mas se alguém as interrogar, conservar-se-ão gravemente caladas. O mesmo sucede com os discursos. Falam das coisas como se as conhecessem, mas quando alguém quer informar-se sobre qualquer ponto do assunto exposto, eles se limitam a repetir sempre a mesma coisa. Uma vez escrito, um discurso sai a vagar por toda parte, não só entre os conhecedores, mas também entre os que não o entendem, e nunca se pode dizer para quem servem e para quem não serve. Quando é desprezado ou injustamente censurado, necessita do auxílio do pai, que seria o escritor, pois não é capaz de defender-se nem de se proteger por si mesmo. O Fedro diz: também nesse ponto tens toda a razão. O Sócrates continua: examinemos agora uma outra espécie de discurso, irmão legítimo dessa eloquência bastarda. Vejamos como nasce e quanto ele é superior e mais poderoso que o outro. O Fedro então pergunta: a que discurso te referes e como nasce ele? O Sócrates responde: refiro-me ao discurso conscienciosamente escrito com a ciência da alma, ao discurso que é capaz de defender a si mesmo e que sabe diante de quem convém falar e diante de quem é preferível ficar calado. O Fedro então pergunta: estás falando no discurso vivo e animado do homem sábio, do qual todo discurso escrito poderia ser chamado com justiça de um mero simulacro? O Sócrates responde: exatamente. Imagina que um agricultor inteligente possua sementes e lhes dá valor, e das quais queira obter frutos. Pensaria tal homem seriamente em plantar suas sementes durante o verão nos jardins de Adonis, e gostaria de vê-los desenvolvidos como plantas dentro de 8 dias? Seria
possível que o fizesse de bom grado, mas simplesmente a título de cerimônia religiosa por ocasião das festas de Adonis. Quanto às sementes a que deseja dar um fim sério, porém, ele as plantará em solo apropriado, utilizando a sua técnica de agricultor, e ficará contente se a seara lhe der frutos no 8º mês. O Fedro diz: mas é evidente, Sócrates, como dizes, esse homem faria uma coisa seriamente e a outra com intenções diversas. O Sócrates responde: ora, podemos nós dizer que quem possui o conhecimento do justo, do belo e do bom, dará às suas sementes um uso menos judicioso do que o camponês? Fedro diz: não. Tu bens vê, diz Sócrates, tu bens vê que aquele que conhece o justo, o bom e o verdadeiro não irá escrever na água, fazendo uma alusão à areia, né? Não irá escrever na água essas coisas, nem usará um caniço para semear os seus discursos, pois eles se mostrarão incapazes de ensinar eficientemente a verdade. Porque na época os textos, né, muitas vezes eram escritos com um tipo de caniço, né, uma espécie de pincel na época. O Fedro diz: provavelmente não fará isso. O Sócrates responde: claro que não. Naturalmente semeará nos jardins literários apenas por passatempo. Se ele escrever alguma coisa, será na intenção de acumular para si mesmo um tesouro de recordações para a velhice, se chegar até lá. Porque os velhos esquecem tudo. Escreverá também para os que caminham na mesma rua com ele, e se alegrará vendo crescer as tenras plantas. E enquanto outros se divertem em banquetes e prazeres semelhantes, esse homem se recreará com as coisas que mencionei. Então aqui o Sócrates, né, ele está fazendo uma crítica, né, bastante forte aos livros. Sim, o Sócrates estava criticando os livros. O Sócrates ele dizia que a linguagem escrita, né, ela deve ser feita apenas para que a pessoa que adquirir um determinado tipo de conhecimento escreva num pedaço de papel ou em algo ou em algum outro objeto utilizado na época para escrita, a fim de se lembrar, né? Para mais tarde, quando por acaso ele se esquecer daquele conhecimento, ele possa ler naquele pedacinho de papel, ou naquele pedacinho de cerâmica, ou naquele objeto, e possa se recordar daquilo que se esqueceu. É só para isso, segundo Sócrates, que serve a linguagem escrita. A linguagem escrita, as letras, as palavras, num pedaço de papel, servem apenas para fazer você se lembrar de algo que você estava esquecendo. Apenas como lembrete. Então o Sócrates, ele era terminantemente contra você querer se apropriar de um tipo de conhecimento, de um novo tipo de conhecimento, usando livros como informativo. Ou seja, nada de você abrir um livro para aprender uma coisa nova. Segundo Sócrates, você deve aprender algo novo da própria pessoa que criou aquele conhecimento, conversando com ela, dialogando com ela, caminhando na rua com ela, se sentando e comendo junto com ela, ouvindo da própria boca dela os conhecimentos que ela tem a te oferecer. Porque segundo Sócrates, uma pessoa, né, ela que transmita conhecimentos a outra, ela tem a possibilidade de ser questionada, de ser indagada. O indivíduo que está disposto a aprender alguma coisa dela, ele pode questionar ela, pode perguntar, pode dizer: bah, eu não entendi tal coisa, tu me explica, por favor, numa linguagem mais fácil e tal. Agora, num livro, não tem como tu fazer isso. Se tu lê uma frase de um livro e tu não entendeu, a única coisa que tu pode fazer é tentar ler de novo aquela frase para ver se tu entende. E mesmo assim pode acontecer de tu mesmo assim não entender, entendeu? O que está escrito naquele livro ou aquela frase feita naquele livro. Ou ainda, pode acontecer de tu entender errado aquela frase e de tu achar que tu entendeu da maneira correta. Ou seja, uma não compreensão, né? Então, o Sócrates ele dizia: um livro, tu não pode conversar com o livro. Tu não pode questionar o livro. Tu não pode aprender com o livro da maneira como tu aprenderia com um filósofo ou com uma pessoa instruída. Ele disse: a linguagem escrita deve ser usada apenas como lembrete daquilo que você já sabe. Ou seja, apenas escreva num pedaço de papel para se lembrar daquilo que você já sabe, a fim de que quando você se esquecer, você apenas vá lá naquele pedaço de papel e aquilo te traga de volta a lembrança. Não use livros para aprender coisas novas, dizia Sócrates. Não use textos escritos para aprender coisas novas. O Sócrates ele também faz uma referência a um antigo texto, né, egípcio, em que, segundo uma espécie de tradição egípcia, uma lenda egípcia, diz assim, ó:
Bem, ouvi dizer que na região de Náucrates, no Egito, houve um dos velhos deuses daquele país, um deus aqui também é consagrada ave chamada Ibis. Quanto ao deus, porém, chamava-se Tote. Foi ele que inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, o jogo de damas e os dados, e também a escrita. Naquele tempo governava todo o Egito Tamuz, que residia no sul do país, na grande cidade que os egípcios chamam Tebas, do Egito, e a esse deus davam o nome de Amon. Thoth foi ter com ele e mostrou-lhe as suas artes, dizendo que elas deviam ser ensinadas aos egípcios. Mas o outro quis saber a utilidade de cada uma, e enquanto o inventor explicava, ele censurava ou elogiava conforme essas artes lhe pareciam boas ou más. Dizem que Tamuz fez a Thoth diversas exposições sobre cada arte, condenações ou louvores cuja menção seria por demais extensa. Quando chegaram à escrita, disse Thoth: esta arte, caro rei, tornará os egípcios mais sábios e lhes fortalecerá a memória. Portanto, com a escrita, inventei um grande auxiliar para a memória e a sabedoria. Responde Tamuz: grande artista, Thoth, não é a mesma coisa inventar uma arte e julgar da utilidade ou prejuízo que advirá aos que a exercerem. Tu, como o pai da escrita, esperas dela com teu entusiasmo precisamente o contrário do que ela pode fazer. Tal coisa tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória, confiando apenas nos livros escritos. Só se lembrarão de um assunto exteriormente e por meio de sinais, e não em si mesmos. Logo, tu não inventaste um auxiliar para a memória, mas apenas para a recordação. Transmites aos teus alunos uma aparência de sabedoria e não a verdade, pois eles recebem muitas informações sem instrução e se consideram homens de grande saber, embora sejam ignorantes na maior parte dos assuntos. Em consequência, serão desagradáveis companheiros, tornar-se-ão sábios imaginários, ao invés de verdadeiros sábios. Então veja, aqui o Sócrates se utilizando dessa lenda egípcia em que o deus Tote criou a escrita e apresentou para o deus Tamuz ou Amon, né? Ele tinha dois nomes, apresentou para o deus Amon, né, a invenção da escrita. O deus Amon disse: não, a invenção da escrita, esse objeto aí que tu inventou que se chama escrita, né, essa arte que tu inventou que se chama escrita, ela apenas vai fazer as pessoas acharem que elas sabem de muita coisa quando na verdade não vão saber nada. A escrita mesmo, segundo Amon-Ra, né, o deus egípcio Amon-Ra, ela só serve para fazer você se lembrar daquilo que você já sabe, mas ela é um péssimo instrutor no sentido de te fazer conhecer algo novo, entendeu? Para Sócrates, utilizando-se dessa história da Amon-Ra e o deus Tote, a escrita só deve ser usada para fazer você se lembrar daquilo que você já sabe, e não para te ensinar algo novo. Um livro, segundo Sócrates, não deve substituir uma pessoa. Um livro, segundo Sócrates, não deve substituir uma pessoa para fazer você aprender alguma coisa nova. É interessante isso, porque se você parar para analisar, hoje, né, nos dias atuais, se censura, muitas vezes as pessoas censuram o computador, né, censuram o internet, né, censuram as palavras utilizadas no WhatsApp, né, no Facebook, no Twitter, no Orkut, né? Hoje em dia o Orkut já nem existe mais, mas fazendo essa lembrança, né? Quer dizer, censuram, né, a linguagem usada no computador, censuram os equipamentos, censuram, né, instrumentos, enfim, mas não censuram os livros, né, e consideram os livros como a coisa mais fantástica que o ser humano poderia ter inventado. E aí de repente tu tem o Sócrates, né, que foi o filósofo mais famoso, um dos filósofos mais famosos da história, né? Tanto é que antes dele haviam filósofos também, mas são chamados de pré-socráticos, né? Então, quer dizer, ele é praticamente uma divisão na filosofia antiga. E aí tu tem esse grande filósofo, né, censurando os livros, né, dizendo que os livros não servem para nada, né, que os livros mesmo, eles no máximo, eles só podem te ajudar a recordar alguma coisa que você já sabe, mas que se você quiser aprender alguma coisa nova, você deve conversar com uma pessoa que domine aquele conhecimento, que possa te instruir, te ensinar com toda calma e com toda tranquilidade, para que cada vez que você não entender uma coisa, você pergunte, a pessoa vai respondendo e tal. No fundo, parece que o Sócrates temia, né, que os livros, né, substituíssem de alguma maneira os filósofos, porque até então quem ensinava as pessoas eram os filósofos, né, os sábios, os instrutores, enfim. Então parece que o Sócrates temia de alguma maneira que os livros, né,
substituíssem os filósofos. E é interessante também porque, se você parar para analisar, os povos da antiguidade, eles usavam a escrita apenas como recurso mnemônico, né? Como técnica de memorização para se lembrar de alguma coisa, não para aprender algo novo. E a partir da hora em que tu tem a escrita, tu vai usar cada vez menos a memória. Então, um dos temores de Sócrates é que a invenção da escrita na Grécia, né, e a expansão do uso da escrita através de livros, né, pudesse de alguma maneira terminar com a memória humana, fazer com que as pessoas usassem cada vez menos a memória e acabassem perdendo a memória, né, contraindo doenças relacionadas à memória, enfim, algum tipo de situação semelhante. Então tu vê um tema bastante sério apresentado nesse livro aqui. Outra coisa, Sócrates também dizia que dentro de todo ser humano existe, né, dentro de todo ser humano, um desejo inato do prazer, tá? Que é algo mais emocional, né, que é uma energia, uma força, e uma opinião racional, que pressupõe obter o melhor. E isso já é algo racional. Né? Então são essas duas forças, uma emocional e uma racional. A emocional é o desejo inato do prazer, e a racional é a opinião racional que procura obter-se o melhor, que a gente procura sempre obter o que é melhor para a gente. Então essas duas forças agem dentro de nós. Né? A primeira força, que é o desejo inato do prazer, ela gera a temperança. Tá? O desejo inato do prazer gera a temperança. Já a segunda gera a intemperança. Né? A opinião racional, né, que pretende ter apenas o melhor, gera a intemperança. Né? Porque tu vai agir de maneira intemperante, cada vez desejando sempre o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, entendeu? Sem se preocupar exatamente com o sentimento do prazer, né, que tu vai ter. Então, isso é uma coisa interessante. É da intemperança, depois diria Sócrates, que nasce a glutonaria, a bebedeira e até mesmo o amor. Então, lembre-se de que o discurso de Sócrates, nesse texto aqui, Fedro, era originalmente sobre o amor. Então, o amor, segundo Sócrates, ele nasce da intemperança. Para poder dizer como é que o amor nasce de uma maneira mais profunda e se manifesta de uma maneira mais profunda, o Sócrates depois ele vai mudar um pouco o discurso dele e ele vai falar sobre a alma humana. E ao falar sobre a alma humana, ele vai dizer para nós que nós devemos fazer, ou pelo menos lutar, para criarmos um discurso, né, que consiga satisfazer cada tipo de alma. Cada tipo de alma humana, ela se satisfaz com um tipo diferente de discurso. Sócrates diz: visto que a força da eloquência consiste na capacidade de guiar as almas, aquele que deseja tornar-se orador deve forçosamente conhecer quais formas existem na alma. Elas são em certo número e têm as suas respectivas qualidades. É por isso que os homens têm caracteres diferentes. Depois de classificar as almas desse modo, deverá distinguir também cada espécie de discurso em suas diferentes qualidades. Desse modo, há homens que serão persuadidos por certos tipos de discurso, enquanto que os mesmos argumentos terão pouca ação sobre a alma de outras pessoas. Quando for capaz de dizer por qual espécie de discurso se pode levar à persuasão as mais diferentes almas, quando, posto à frente de um indivíduo, ele souber ler no seu coração e souber reconhecer para si mesmo, eis o homem, eis o caráter que os meus mestres pintaram. Quando souber aplicar a esse homem o discurso apropriado, quando possuir todos esses conhecimentos, quando souber discernir o momento em que deve se calar ou falar, quando souber empregar ou evitar o estilo conciso ou despertar com amplificações grandiosas e dramáticas a paixão, só então a sua arte será consumada e perfeita. Mas se esquecer uma dessas regras ao falar em público, ao escrever ou a dar lições, e apesar disso se considerar senhor da sua arte, teremos plena razão em não acreditar nisso. Então Sócrates ele dizia que o orador perfeito, tá, é aquele que consegue
Primeiro lugar, ele sabe qual é o tipo de discurso que vai satisfazer qual tipo de alma. Cada alma se satisfaz com um tipo de discurso. Existem diferentes tipos de alma e cada alma se adequa a um determinado tipo de discurso. Há discursos que uma pessoa vai fazer que algumas pessoas não vão gostar, e há discursos que a pessoa vai fazer que outras pessoas irão gostar. Enfim, então cada alma tem um tipo de discurso que ela gosta. Tá? Então seria mais ou menos o seguinte, numa linguagem prática. Suponhamos que você ah, interaja com uma pessoa que gosta de futebol, tá? Que tipo de conversa você acha que ela vai gostar vinda de você, se você quiser conquistar a amizade dela? Tu vai ter que aprender a gostar de futebol. Ou mesmo que tu não goste de futebol, tu vai ter que entrar de preferência no time oficial que essa pessoa torce, memorizar o nome dos jogadores de futebol dela, enfim, você vai ter que memorizar o nome dos técnicos, enfim, estudar um pouco a história daquele time de futebol, as grandes conquistas que aquele time de futebol teve. Você vai ter que olhar para saber qual é a posição que ele ocupa no ranking atual, né, da, 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 da Copa em que ele está, enfim, tá, do grupo em que ele se encontra, se ele está no grupo A, no grupo B, enfim, tu vai ter que dominar tudo aquilo ali, tá? E aí, cada vez que tu for falar com ele e tu expor para ele os teus conhecimentos sobre futebol, ele vai se aproximar de ti, ele vai gostar de ti, ele vai pegar amizade contigo e ele vai te ver uma pessoa super inteligente, ele vai te considerar uma pessoa super inteligente, super capaz, enfim, tu vai se tornar quase que o ídolo dele. Tá? Tu ganhou ele através dos teus discursos. Né? Tu descobriu que aquele tipo de alma gosta de um discurso relacionado a futebol. E ao te aprofundar nesse tipo de conhecimento, tu começou a criar conversas pessoais com ele, discursos pessoais com ele, que fizeram com que a alma dele se deixasse conquistar por ti. E tu agora tem ele na tua mão, digamos assim. Mas ele detesta pessoas que gostam de literatura. Então tu sabe que tu não pode fazer nenhum tipo de diálogo, conversa, discurso com ele relacionado à literatura. Mas tem um outro tipo de pessoa que também tu quer conquistar amizade, que gosta de literatura. Então tu vai ter que dominar bastante coisa sobre literatura, ler bastante livros sobre literatura, conhecer a vida de vários escritores, conhecer várias teorias literárias, enfim, e procurar se aprofundar de preferência naqueles livros que a pessoa mais gosta. E aí, quando essa pessoa se aproximar de ti, tu vai lá e conversa com ela sobre literatura. Apresenta tudo aquilo que tu dominou sobre literatura e tudo aquilo que tu sabe que tu domina sobre literatura. E aí, para essa pessoa, tu vai ser a pessoa mais inteligente que existe e, né, ela vai, a alma dela, como a alma dela é uma alma que gosta de um discurso relacionado à literatura, tu vai conquistar a alma dela fazendo discursos para ela, conversas, diálogos, enfim, com ela sobre literatura. Então tu identificou que aquele tipo de alma aprecia discursos relacionados à literatura. Então tu conquistou ela através desse meio, de fazer discursos sobre literatura com ela. Mas ela detesta pessoas que apreciam futebol. Então tu vai ver que aquele que aprecia futebol, ele não gosta de pessoas que apreciam literatura, e aquele que aprecia literatura não gosta de pessoas que apreciam futebol. Mas tu conseguiu conquistar os dois e fazer com que os dois te considerassem uma pessoa inteligente, né? Exatamente porque tu descobriu qual é o tipo de discurso que se adequa a cada um, tu dominou os assuntos necessários para fazer um tipo de discurso para cada um e tu acabou conquistando a alma deles através do teu discurso. Essa é a estratégia de Sócrates aqui. O que Sócrates diz é exatamente isso. E se tu for fazer uma palestra para um grande público, tu tem que descobrir, né, quais são os tipos de alma que tem ali na tua plateia. Tu tem que dominar os assuntos relacionados a cada tipo de discurso que cada grupo daquela plateia vai mais apreciar. Lembrando que às vezes um grupo vai gostar de um tipo de discurso e o outro não. E tu vai ter que montar um discurso que seja a união de todos os discursos relacionados àquilo que eles apreciam. Ou seja, no teu discurso, na tua palestra, tu vai ter que colocar elementos que todos eles possam apreciar e todos eles se identifiquem no mínimo com uma parte da tua palestra. Interessante isso, principalmente num grupo heterogêneo, né? Em que uns gostam de futebol, uns gostam de literatura, uns gostam de história, uns gostam de teologia, uns gostam de filosofia, uns gostam de novela, enfim, e aí vai indo, entendeu?
Então, um orador perfeito para Sócrates, e até poderíamos considerar como um amigo perfeito, porque uma pessoa dessas, ela vai conseguir fazer amizade com qualquer um. Aqui está o segredo nessa obra filosófica de Platão, né? Falando sobre os discursos de Sócrates, tu tem o segredo para ser amigo de qualquer um, na verdade. Porque uma das coisas que impede a comunicação é quando tu tem um indivíduo que ele não gosta das coisas que o grande grupo do qual ele faz parte gosta. Aí ninguém vai querer conversar com ele. Então, qual é a melhor maneira de tu nunca passar por essa situação e tu sempre fazer discursos e diálogos em conversas que todo mundo se sinta incluído e tu possa te aproximar de todos e todo mundo se aproximar de ti e possam te considerar até mesmo uma pessoa inteligente? Qual é o grande segredo disso? É tu dominar o maior número possível de áreas, né, de maneira aprofundada, e poder fazer discursos e conversas e diálogos e até mesmo palestras mais à frente que consigam incluir todos esses conhecimentos e possa abarcar o maior número possível de pessoas. Tá certo? Claro que esse exemplo que eu usei sobre literatura e futebol é apenas um exemplozinho, né? Existem pessoas que gostam de literatura e futebol ao mesmo tempo, né? Já outros não gostam de nenhuma dessas coisas. Então, né, foi só um exemplo. Mas através desse exemplo vocês entenderam o que Sócrates considerava como o orador perfeito, né? Aquele que consegue carregar em si mesmo, né, e identificar só de olho qual é o tipo de discurso que mais se adequa para aquela pessoa, para que eu possa fazer o discurso certo, a conversa certa, o diálogo certo, que possa prender a alma dela a mim, né? E possa fazer com que ela se aproxime de mim e se sinta bem-vinda junto de mim. Seria essa a ideia. Então, tu nota que o Sócrates está falando sobre vários tipos de amor na brincadeira, né? Na brincadeira está abarcando muita coisa. No fundo, está abarcando até a amizade de uma maneira sutil. Depois ele vai falar sobre a questão da alma, o que é a alma, né? Então aí ele vai falar que aquilo que se movimenta, né, ele depende de algo que o movimente. Mas se ele não depende de algo que o movimente, então ele é imortal, porque ele tem o movimento em si mesmo. Ele não depende de um fator externo que o movimente. E o Sócrates ele vai apresentar a alma como sendo esse fator interno que não depende de movimento e que por não depender de movimento ela é imortal. E aí por isso que o Sócrates ele comprova através desse discurso que a alma é imortal, porque ela se move sem que haja ninguém que a mova. Ela mesma se move por si mesma. Depois ele vai falar para nós sobre o mito da parelha alada, que é o seguinte: a alma pode ser comparada com uma força natural e ativa, constituída de um carro puxado por uma parelha alada e conduzido por um cocheiro. Os cavalos e os cocheiros das almas divinas, eles são bons e de boa raça, mas os dos outros seres são mestiços. O cocheiro que nos governa rege uma parelha na qual um dos cavalos é belo e bom, de boa raça, enquanto que o outro é de raça ruim e de natureza revezada. Assim, conduzir nosso carro é ofício difícil e penoso. Então, as duas naturezas humanas são consideradas por Sócrates como sendo dois cavalos puxados por um cocheiro, né? Depois ele vai dizer para nós o seguinte: a alma universal rege a matéria inanimada e manifesta-se no universo de múltiplas formas. Quando é perfeita e alada, paira nas esferas e governa a ordem do cosmos. Mas quando perde as suas asas, decai através dos espaços infinitos até se consorciar a um sólido qualquer, e aí estabelece o seu pouso. Quando reveste a forma de um corpo terrestre, este começa, graças à força que lhe comunica a alma, a mover-se. É a esse conjunto de alma e de corpo que chamamos de ser vivo e mortal. A tarefa da asa consiste em conduzir o que é pesado para as alturas, onde habita a raça dos deuses. A alma participa do divino mais do que qualquer outra coisa corpórea. O que é divino é belo, sábio e bom. Dessas qualidades as asas se alimentam e se desenvolvem, enquanto todas as qualidades contrárias, como o que é feio e o que é mau, fazem-na diminuir e fenecer. Zeus, o grande condutor do céu, anda no seu carro alado a dar ordens e a cuidar de tudo. O exército dos deuses e dos demônios segue-o, distribuído em 11 tribos. Héstia, a deusa do lar, é a única entre os seres divinos que permanece em casa. Cada um dos outros 11 deuses é o guia da sua tribo ordenada. Há muitos e agradáveis espetáculos e caminhos no céu, por onde anda a grande família dos deuses, fazendo cada um deles o que lhe está afeto e seguindo-os aqueles que os
podem seguir. Quando se dirigem para o banquete que os espera, os carros sobem por um caminho escarpado até o ponto mais elevado da abóbada celeste. Os carros dos deuses, que se mantêm em equilíbrio, graças à docilidade dos corcéis, sobem sem dificuldade. Os outros sobem com dificuldade porque o cavalo de má raça inclina e puxa o carro para a terra. Isso dá então grande trabalho para a alma. As almas daqueles que chamamos imortais, logo que atingem a abóbada celeste, aí se mantêm, movem-se em grandes círculos e podem então contemplar tudo que fora dessa abóbada abarca o universo. Nenhum poeta jamais cantou, nem cantará, a região que se situa acima dos céus. Vejamos, todavia, como ela é. Se devemos dizer sempre a verdade, quanto mais obrigados o seremos ao falarmos da própria verdade. A realidade sem forma, sem cor, impalpável, só pode ser contemplada pela inteligência, que é o guia da alma, e é na ideia eterna que reside a ciência perfeita, aquela que abarca toda a verdade. Falando acerca da alma humana, diz assim, ó: as almas humanas tudo fazem para seguir os deuses. Seu condutor ergue a cabeça para a região exterior e se deixam levar com a rotação, mas perturbadas pelos corcéis do carro, apenas vislumbram a realidade. Ora levantam, ora abaixam a cabeça, e pela resistência dos cavalos veem algumas coisas, mas não veem outras. Outras há ainda que, nostálgicas, seguem atabalhoadas acompanhando a rotação, incapazes de se levantar, empurrando-se e derrubando-se umas às outras, quando alguma pretende passar adiante. Há confusão e briga, e abundante suor. Muitas saem feridas por culpa dos cocheiros, muitas perdem as penas de suas asas, todas, após esforços inúteis, não conseguindo se elevar até a contemplação do ser absoluto, caem, e a sua queda as condena à simples opinião. A razão que atrai as almas para o céu da verdade é que somente aí poderiam elas encontrar o alimento capaz de nutri-las e de desenvolver-lhes as asas, alimento que conduz a alma para longe das baixas paixões. Uma lei, daí depois o Sócrates vai falar sobre os nascimentos. Uma lei estabelece que no primeiro nascimento terreno, a alma não entra no corpo de um animal. Aquele que mais verdades contemplou gerará um filósofo, um esteta ou um amante favorito das musas. A alma de segundo grau irá formar um rei legislador, guerreiro ou dominador. A do terceiro grau formará um político, um economista ou financista. A do quarto, um atleta incansável ou um médico. A do quinto seguirá a vida de um profeta ou adepto dos mistérios. A do sexto terá a existência de um poeta ou qualquer outro produtor de imitações. A do sétimo, a de um operário ou camponês. A do oitavo, a de um sofista ou demagogo. A do nono, a de um tirano. Quem em todas essas situações praticou a justiça moral terá melhor sorte. Quem não a praticou cai em situação inferior. Para o ponto de que saiu uma alma, não voltará a ela senão passados 10.000 anos, pois antes disso não recebe asas. Fazem exceção as almas dos filósofos sinceros e dos que amam outros homens, né, com amor filosófico. Saem aladas no terceiro milênio, se por 3 vezes seguidas escolheram a vida de filósofo. Quanto às outras almas, terminada a primeira vida, passam por um julgamento. Umas vão para lugares de penitência, abaixo da terra, para sofrerem o castigo. Outras sobem por sentença, a um lugar do céu onde desfrutam as recompensas das virtudes que praticaram na vida terrestre. No 1000º ano, cada alma dessas duas espécies tira a sorte e escolhe uma segunda vinda, obtendo o que merece. Assim, uma alma humana pode entrar no corpo de um animal e a alma de um animal pode ir animar um corpo de homem, desde que já uma vez tenha sido homem. A inteligência do homem deve se exercer de acordo com aquilo que se chama ideia, isto é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade racional. Ora, esta faculdade nada mais é que a reminiscência das verdades eternas que ela contemplou quando acompanhou a alma divina nas suas evoluções. Por isso convém que somente a alma do filósofo tenha asas. Nele, a memória, pela sua aptidão, permanece sempre fixada nessas verdades, o que o torna semelhante a um Deus. Perdoa-me ter sido tão longo, são lembranças dos passados esplendores que já não voltam. Quanto à beleza, como te disse, ela brilhava entre todas aquelas ideias puras, apesar de nossa prisão terrena. Seu brilho ainda ofusca todas as outras coisas. A visão é ainda o mais sutil de todos os nossos sentidos. Não pode, contudo, perceber a sabedoria. Despertaria amores veementes se oferecesse uma imagem tão clara e nítida quanto as que podíamos contemplar para além do céu. Somente a beleza dá-nos esta aventura de ser a coisa mais perceptível
incorruptível e arrebatadora. Aquele que não foi iniciado ou que se corrompeu não se eleva com ardor para o além, para a beleza em si mesmo. Apenas conhece o que aqui se chama belo e não adora aquilo que vê. Como um quadrúpede, dedica-se ao prazer sensual, tratando de unir-se sexualmente e de procriar filhos. Se for dado à intemperança, não terá medo nem vergonha de se entregar aos prazeres contra a natureza. O que foi iniciado há pouco e que outrora muito contemplou, ao ver um rosto divino ou um corpo que bem encarna a beleza, sente certa estranheza e um pouco da antiga emoção volta, pois ao olhar esse belo corpo, adora-o como adoraria um Deus. E se não tivesse receio de ser considerado monomaníaco, ofereceria sacrifícios ao objeto do seu amor como a um Deus. E ela adora aquilo que ostenta beleza, pois nela encontrou o remédio às maiores doenças. Os homens, belo jovem a quem se dirige o meu discurso, chamam tudo isso de amor, mas ao ouvir como os deuses o chamam, talvez te rias, devido à tua pouca idade. Creio que alguns homéridas recitam 2 versos sobre Eros, o segundo dos quais, embora não seja de prosódia muito elegante, é o seguinte: os mortais o chamam de Eros, o deus alado, os imortais de Pteros, por fornecer asas. Pode-se aceitar ou não, mas a verdade é que isso explica a paixão dos amantes e sua causa. Um companheiro de Zeus é capaz de suportar mais facilmente a perturbação causada pelo deus alado. Os companheiros de Ares, com o qual fizeram a rotação, sendo atacados por Eros e crendo que pelo amado são injuriados, são tomados de fúria assassina e sacrificam-se a si próprios e aquilo que amam. Então, nesses longos trechos de Sócrates, ele está falando para nós que a alma é como um cocheiro e 2 cavalos, né? A alma humana, no caso. A alma humana é como um cocheiro e 2 cavalos, sendo um cavalo bom e mau. No caso dos deuses, a alma deles é como um cocheiro bom e 2 cavalos bons. No caso do ser humano, é como um cocheiro mais ou menos e 2 cavalos, né? Um bom e um mau. O caso é que quando a alma, né, ocorreu, né, antes da gente nascer, é como se a alma dos deuses se elevasse ao infinito e contemplasse as verdades eternas e verdadeiras, e a alma humana ela tentasse ir, né, mas como ela é formada por cavalos e bons e maus e um cocheiro que não consegue ir muito acima, né, o máximo que a gente faz é contemplar essas verdades eternas sem participar delas e sem compreendê-las por completo, né? E quando a gente nasce como se fosse com essas informações dentro de nós, entendeu? Então ocorrem nessa caminhada rumo às verdades eternas, né, os deuses eles caminham como se fossem, como se estivessem rodando em círculos, como se fosse um redemoinho, né? Algumas almas antes de nascer elas se uniram mais com Deus Zeus, né? E foram subindo junto com eles. Outras já se uniram mais com Ares, outras já se uniram mais com Afrodite, outras já se uniram mais com Hermes, e assim foi indo. E aí a alma ela volta com a lembrança, né, daquilo que ela contemplou, né, embora ela não saiba isso ao certo. A beleza verdadeira, né, ela não depende de forma, não depende de cor, não depende de som, não depende de tato, não depende de nada. A beleza enquanto ideia perfeita, ela é algo perfeito. Quando você enxerga uma pessoa, né, de grande beleza, é como se a sua alma estivesse de alguma maneira se lembrando daquela verdadeira beleza que ela contemplou no mundo das ideias, quando ela tentou alcançar o mais altos céus ao lado do Deus com o qual ela se uniu, né? Então, nesse caso, né, ela vai se agarrar, né, à beleza da pessoa, ela vai se apaixonar pela pessoa e se agarrar à beleza da pessoa, mantendo em si a natureza daquele Deus com a qual ela estava mais próxima, no momento em que ela, levada por aquele Deus, contemplou a beleza eterna, né, o céu enquanto a beleza eterna, né. O Platão ele dizia, né, que o tempo é o quadro em movimento da eternidade, quer dizer, tudo aquilo é uma ilusão, tudo aqui é uma ilusão, né? A verdadeira realidade das coisas, a verdadeira essência das coisas se encontra no céu das ideias eternas, o céu das ideias puras. A memória, ela aparece aí também, né? No sentido de que tudo que você aprende, muitas vezes, é aquilo que você já tinha contemplado enquanto verdade, enquanto realidade, enquanto ideia perfeita, né? Enquanto essência destituída de forma, e que através, né, do conhecimento você está
se lembrando. Então, tu não aprende, é como se tu não aprendesse algo novo, né? Na verdade, tu está trazendo de volta algo que já estava no mais profundo da tua alma. Então, quando tu aprende um novo conhecimento, esse conhecimento ele não vem de fora para dentro. Ele é como se fosse uma reminiscência, uma lembrança, né? E o Platão, ele usa de fato a expressão reminiscência, né? No sentido de uma lembrança daquilo que já havia dentro de ti. Aí entra a questão da maiêutica. A maiêutica é uma habilidade, né, que o Sócrates usava, inclusive, nos seus questionamentos, nas suas conversas, em que ele ficava questionando a pessoa, né, até a pessoa entender, né, porque o Sócrates ele acreditava que todas as verdades, mesmo que o vislumbre, não é que todas as verdades, mas apenas o vislumbre delas, o reflexo daquilo que a alma viu no céu, está dentro dela, de alguma maneira. E através do questionamento, tu pode fazer com que a consciência dela puxe do mais profundo da alma as lembranças da verdade eterna e possa dessa maneira aprender, entre aspas. Então, o Sócrates ele buscava do coração da pessoa o conhecimento que ele queria que a pessoa adquirisse. É quase como se a pessoa estivesse ensinando a si mesma, como se a pessoa estivesse puxando de lá do mais profundo da alma, né, a lembrança daquele conhecimento que agora ela quer aprender, mas que na verdade já está dentro dela, através dessa pequena lembrança que ela tem do mundo verdadeiro, do mundo eterno. Daí, né, veio aquela frase, né, sinto saudades do céu. Veio daqui, veio do Platão, essa vocês provavelmente já devem ter ouvido alguém cantando, alguém falando, eu sinto saudades do céu tenho muita saudade, mas daí tu te pergunta, mas como é que uma pessoa pode sentir saudade de alguma coisa que ela nunca viu, que ela nunca ouviu, que ela nunca contemplou, de algo que ela não veio? Né? Ninguém veio do céu, né? Nós somos seres humanos, habitamos a Terra. Então, como assim sinto saudade do céu? Sinto saudade do céu é uma ideia platônica, é uma ideia originária em Platão, porque ele acreditava, né, o Sócrates, na verdade, mentor de Platão, ele acreditava que nós algum dia estivemos no céu contemplando as realidades eternas, as verdades eternas, puras e eternas, destituídas de forma, de som, a essência das coisas, e nós estamos habitando esse corpo como se fosse um simulacro e sentimos saudades de lá. E cada conhecimento que a gente adquire é como se fosse uma tentativa de nos aproximar de lá novamente, e cada vez que isso acontece, a nossa alma se purifica, se fortifica, né, e se eleva. Seria essa a ideia. De Platão vem a ideia do conhecimento enquanto elevação da alma. Tá? Platão, no final, o Sócrates, no final, ele faz o seguinte resumo de tudo aquilo que ele viu, de tudo aquilo que ele disse. Né? A análise que fizemos demonstrou o seguinte: não é possível fazer discursos artísticos naturais, quer se trate de ensinar ou de persuadir, posto que se não conhece a verdade sobre os objetos a respeito dos quais se fala ou se escreve, se não se estiver em condições de defini-los e de dividi-los em espécies e gêneros, se não se houver estudado a natureza da alma e determinados quais gêneros de discurso se adaptam às suas espécies, se não se tiver redigido e ordenado o discurso de tal modo que ofereça à alma complexa um discurso complexo e à alma simples um discurso simples, ora, o homem com o qual nós dois desejaríamos nos identificar, Fedro, pensaria do seguinte modo: um discurso escrito, não importa sobre qual assunto, contém forçosamente grande número de fantasias. Nenhum discurso, pois, seja ele escrito em prosa ou em verso, merece que se envie de grande esforço na sua composição. E isso também se aplica aos discursos escritos ou recitados à maneira dos rapsódios, sem exame nem instrução, simplesmente para efeito persuasivo. Os melhores discursos escritos são os que servem para reavivar as lembranças dos conhecedores. Só as palavras pronunciadas com o fim de instruir e que de fato se gravam na alma sobre o que é justo, belo e bom, apenas nelas se encontra uma força eficaz, perfeita e divina, a ponto de nela empregarmos os nossos esforços. Somente tais discursos merecem ser chamados filhos legítimos do orador, gerados por ele próprio, quando esse orador possui um gênio inventivo e quando, nas almas de outras pessoas, eles engendram descendentes e irmãos que sejam dignos da família. Quanto aos demais discursos, podemos desprezá-los. Então, mais uma vez, o Sócrates ele faz questão de ressaltar que o texto escrito não vale para nada, segundo ele.
O que importa é o discurso falado, é a conversa com a pessoa, né, para você aprender diretamente dela o conhecimento e poder questionar ela, poder indagar, poder descobrir, né, as coisas que de fato estão na mente dela, e tu poder receber dela esses conhecimentos diretamente dela, como se fossem filhos engendrados dentro da tua mente, como se dela viesse, né, a semente, né, e a tua mente fosse uma espécie de ventre, né, recebendo aquela semente e ali se frutificando, como se fosse o conhecimento, né, sendo a semente o conhecimento e a mente como se fosse o ventre, no qual esse conhecimento, tal como o filho, vai evoluir, vai crescer, vai amadurecer. Segundo Sócrates, o texto escrito não pode fazer isso. E é interessante isso, porque quando se fala, né, nos diálogos de Sócrates, na verdade, quem escreveu os diálogos de Sócrates foi o Platão, não foi o Sócrates, né? Porque o Sócrates ele levava tão a sério essa questão de que a linguagem escrita não serve para nada, de que é inútil você escrever um livro, né? Ao invés de você ensinar diretamente a pessoa, você escrever um livro, de que escrever um livro como substituto de um diálogo, de um aprendizado pessoal é algo inútil. Quer dizer, o Sócrates levou isso tão a sério, né, que ele literalmente ele não escreveu absolutamente nada, né? Quem escreveu mesmo foi o Platão. Foi o Platão que passou para nós, através do texto escrito, as ideias do Sócrates. Tanto é que existiu no passado e existem até hoje pessoas que argumentam que Sócrates talvez nunca tenha existido. Porque até hoje não se sabe nem onde está a sepultura de Sócrates. Nunca se viu nenhuma ossada com o nome de Sócrates, nem nada relacionado a Sócrates. Sócrates pode ter sido uma criação literária de Platão, inclusive. É interessante que Sócrates ele diz uma coisa meio assustadora aqui, ó, assim, ó. Caro amigo, quando quis atravessar o regato, despertou em mim o daimonion e manifestou-se o sinal costumeiro. Ele sempre me impede de fazer o que desejo. Parece-me ouvir uma voz que vinha cá de dentro e que não me permitia ir embora antes de oferecer aos deuses uma expiação, como se eu houvesse cometido alguma impiedade. Sou adivinho, mas não muito hábil. Sou como os que não sabem bem ler e escrever. Só faço adivinhações para mim mesmo. Agora vejo com clareza o meu pecado. Meu amigo, a alma tem o dom de profetizar. Já enquanto fazia o discurso, senti certa perturbação. Para me exprimir como híbico, tive medo de ganhar honra aos olhos dos homens, cometendo um pecado contra os deuses. Mas agora percebo qual é a minha culpa. Então, o Sócrates ele diz aqui que ele ouvia vozes, né? Quem assistiu o vídeo anterior, né, que eu fiz também sobre outra obra de Platão, né, sobre a obra Banquete, e também sobre a obra Apologia de Sócrates, sabe que eu já comentei sobre isso, né? Que o Sócrates ele ouvia vozes e ele chamava essas vozes de meu daimonion pessoal, ou meu daimon. A palavra daimon ou a palavra daimonion, traduzido do grego para o português, significa demônio. Só que na tradição, né, na maneira como era usado naquela época, tinha a ideia de um gênio pessoal, de um deus menor que se manifestava através da pessoa, inspirando a pessoa. O Sócrates ele falava que de vez em quando esse espírito, né, ou esses espíritos, esses demônios, esses deuses menores da cultura grega entravam, se apossavam dele, entravam dentro dele, falavam através dele, manifestavam sinais através dele, né? Alguns estudiosos afirmam que Sócrates sofria de alguma doença mental, né? Pelo fato de que Sócrates ouvia vozes, né? Ele via sinais. Sócrates andava descalço na rua. Sócrates ele não tinha, né, uma boa higiene, inclusive ele não se banhava muito, não dava muita bola para a higiene pessoal, enfim. Então alguns dizem que ele sofria de alguma doença mental, né? Que ele era meio desarraigado com a realidade das coisas, digamos assim. Outros dizem que era o próprio estilo dele, né, como homem intelectual. Alguns, inclusive, dizem que o Sócrates ele falava dessas vozes que vinham dentro dele como uma espécie de criação literária, né, algo relacionado a uma mudança de discurso, como se ele fosse mudar bruscamente de discurso e para mudar de discurso ele dissesse: o meu gênio anterior que estava apresentando aquele discurso saiu e um novo gênio entrou dentro de mim, agora eu vou me expressar, né, vou fazer um novo discurso relacionado a esse novo gênio.
Então é uma coisa meio misteriosa, né? O Sócrates, se ele existiu mesmo, porque algumas pessoas até mesmo questionam a existência de Sócrates, né? A única Nós só sabemos da existência de Sócrates, né, por causa de Platão e por causa de outras pessoas que falaram da existência de Sócrates, né? Mas não há nenhuma ossada, inclusive alguns historiadores até questionam essa questão de se utilizar de ossadas e de túmulos como prova da existência de alguém. Eles dizem que é mais fácil um túmulo estar errado, né, ter o nome errado de uma pessoa, do que, né, outros elementos. Alguns historiadores valorizam a existência de documentos, né, de outras pessoas falando daquele indivíduo como sendo uma prova muito mais forte e viva de que aquela pessoa de fato existiu do que um túmulo com os ossos e com o nome daquela pessoa, entendeu? Porque pode ter alguém criado um túmulo lá, colocado os ossos de qualquer pessoa, enfim. Então é bem interessante isso. De fato é algo bastante complexo, né? Falar de Sócrates é algo bastante complexo, né? Envolve filosofia, envolve conhecimento antigo, enfim, muita coisa, tá? Então, aqui eu tratei sobre os. Vejam que é um livrinho pequeno, né? Esse livro aqui, ele tem 125 páginas no total, é um livro pequeno, né? Mas, né, ele tem assuntos bastante complexos, assim, que vão desde o que é a alma, como ela se manifesta, né? O Sócrates muitas vezes ele falava de uma segunda vida, né, que o ser humano reencarna. Então, Platão, né, na verdade, ele defendia a ideia da reencarnação, né, de alguma maneira, segundo alguns estudiosos, e o Sócrates, né, é quem cria essa ideia, né, e o Platão, como discípulo de Sócrates, manifesta essa ideia nos seus escritos. Então, quer dizer, tem vários assuntos aqui. A origem da alma, a existência da alma, o amor enquanto sendo uma reminiscência da beleza, quer dizer, você olha alguma pessoa bela e você se lembra daquela beleza verdadeira e eterna que tu viu no céu antes de tu nascer, e por causa dessa lembrança, tu acaba te apaixonando por aquela pessoa, porque ela se parece com alguma coisa que tu viu no céu. Seria essa a ideia do Platão aqui acerca do amor, o que é o amor e por que a gente se apaixona pelas pessoas com as quais a gente se apaixona. Seria essa a ideia apresentada por Platão aqui nas palavras de Sócrates, né, na boca de Sócrates. Então aqui e a questão da escrita, né, também, né? Então essas três questões aqui são as mais influentes, as mais importantes aqui dessa obra. É a questão da escrita, a questão da alma, o que é a alma, como a alma se manifesta, como ela reencarna e tudo mais, e a questão do amor, o que é o amor, como ele se manifesta, se o amor é algo belo, é algo feio, enfim. Então são esses os três tópicos mais importantes presentes dentro dessa obra. Então, pessoal, é uma obra que vale muito a pena ser lida, apreciada, estudada. Veja que deu um vídeo de mais de 50 minutos só para falar dessa obra, ler alguns trechos dessa obra, para que haja uma compreensão maior, né? Enfim, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Comente, participe, enfim. Um forte abraço e até mais. Fedro de Platão, né? Um forte abraço e até mais.